Eu ri tanto aqui agora que eu até chorei. Papai. Esse negócio de WhatsApp, gente, a gente fica recebendo essas imagens educativas, é bom demais. Tocar cavaquinho é difícil. Tocar cavaquinho no ritmo certo, né? É difícil, Edu. Deixa eu mandar um abraço aqui pro meu preparador físico. Hoje está depauperado, acamado, sorumbático e macambúzio. Grande Sergipão, que está em casa assistindo a gente aí, falou comigo que está liberado meio pão de queijo, nada mais que isso. Você treinou hoje sem ele? Cara, então, ele está passando mal hoje, eu fui pro parque sozinho. Olha, mas, que bacana. Não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa, porque se o cara tem 30 anos de experiência para te preparar, você chega lá, acha que você vai dar conta e faz tudo errado. Mas aí, a hora que eu vi que estava errado, eu parei, senão ele ia brigar comigo. Olha aqui, novidades à vista, hein? E aí, essa vai dar discussão. O Luxemburgo, o time que ainda não repetiu a mesma escalação no Campeonato Brasileiro, vai ter uma nova formação, um novo esquema. O time deve jogar com 3 volantes. Diogo Ramalho explica e daqui a pouco a gente debate. Veja aí. No time que ainda não repetiu a escalação dentro do Campeonato Brasileiro, uma novidade praticamente confirmada: 3 volantes. A equipe ficou mais compacta, né? Acho que dá mais também alternativas para os nossos jogadores de ataque terem mais liberdade. Na teoria é exatamente o que a equipe precisa, já que a defesa tem tomado poucos gols, mas o ataque marca na mesma quantidade. O Williams, Charles e Henrique formam esse trio no meio de campo. Um Cruzeiro que ainda testa bastante em busca da formação ideal contra o Sport, que sofreu apenas uma derrota na competição e tem 90% de aproveitamento em casa. Vencer o Leão em Pernambuco pode significar bem mais do que os 3 pontos. Nos favorece em todos os aspectos, em termos de motivação, de cada vez mais passar a confiança devida aí para o nosso torcedor, que está querendo cada vez mais ver uma equipe consistente, uma equipe equilibrada. Outras alterações acontecem nas laterais. Mike no lugar de Ceará lesionado e na esquerda Mena, que substitui a Fabrício suspenso. Não repetir a escalação também pode ter o seu ponto positivo. Isso daí tem que, no meu ponto de vista, servir como motivação, né, para que cada um venha se doar ao máximo para ter a oportunidade de permanecer na equipe, aproveitando as chances que estão sendo lançados, né? O Sport ainda não foi derrotado em casa nesse Brasileirão, mas o Cruzeiro quer a reabilitação imediata. E isso passa diretamente por uma vitória no domingo. O Cruzeiro pode ganhar em todos os lugares, como já fez aí ao longo dos anos. É um desafio grande, difícil, mas que nós podemos ir lá e fazer um bom jogo e trazer a vitória. Eu quero a opinião do torcedor do Cruzeiro sobre 3 volantes ou não. Se são 3, quais deveriam ser os volantes? A Kika daqui a pouco destaca pra gente. Agora, Edmara, 3 volantes, não quer dizer que com 3 volantes você fica extremamente defensivo. Mas é que vai mudar de novo, né? Vai mudar de novo. Que é uma característica interessante do esporte, que não tem grandes jogadores, mas você sabe o time do 1 ao 11. E o Cruzeiro, cada nova rodada do Brasileiro, entra com um time diferente. Está na hora de acabar com isso já, né? Olha, o que o Fábio falou é verdade. Obviamente você vai dar, você se resguarda mais, tem mais liberdade na frente, enfim. Mas o que mais me preocupa é o que a gente vem discutindo aqui diariamente, né? 12 escalações diferentes. Se você não consegue acertar nem a escalação no mesmo esquema, né? Se os jogadores estão tendo dificuldades do entrosamento assim, imagine num novo esquema. A adaptação ao esquema de jogo, seja com 3 zagueiros, 3 volantes, ela requer tempo. Qual que é o tempo que o Cruzeiro tem num jogo contra o Sport bater nas portas? Não tem esse tempo. Você fez 2 treinamentos, um de manhã e um de tarde com essa formação. E tem que dar certo no jogo? Num jogo tão difícil, é muito complicado. Para você mudar esquema de jogo de time, você pode até fazer as alternativas em tempos de função durante a partida. Isso é uma coisa. Agora, você definir, eu mudei o esquema, é uma nova situação, você treinou 2 vezes esse esquema, tendo que o time tem tantas dificuldades. Então, olha, eu fico muito preocupado com a situação, principalmente diante de um time que está jogando junto e tem um histórico muito diferente, né? Que é o caso do Sport. E tanto é verdade que está aí na 4ª posição do Campeonato Brasileiro. Eu acho muito complicado, um momento muito difícil para o Cruzeiro, até de pensamento, de acerto, de estrutura, acho muito complicado. Menino Capeta tá me lembrando aqui que o Adilson Batista, enquanto treinador do Cruzeiro, jogou várias... Para de bater essa porta aí, pô! 3 vezes. Vou ficar passando aí, pô. Botar
Você lembra aquelas latinhas de cocô que botava na porta da sala? Colocar ali. Então é o seguinte, o Adilson Batista jogava, às vezes, com 3 volantes. Mas quais eram eles, gente? Fabrício, Marquinhos, Paraná e Henrique. Paraná e Henrique. Ramires, Charles e Paraná. Mas ele treinava assim, durante E na tempo, verdade, né? assim, é até bom 2, gente 3? lembrar disso, porque 3 volantes, como você falou na abertura aí da nossa discussão, realmente não quer dizer necessariamente time defensivo. O problema, entre outras coisas, o primeiro problema é isso que a Edmara falou, é a falta de sequência, mudar mais uma vez. O Cruzeiro muda muito, tanto o esquema quanto a escalação. Fica tudo muito confuso, tudo sem sentido, sem o menor entrosamento. Então é o principal problema do Luxemburgo até aqui nesse trabalho. E o segundo aspecto, 3 volantes pode até dar certo. Só que na soma desses 3 ali, você tem que ter um mínimo de passe. Você pode ter um mais brucutu, mais um outro que sai um pouquinho. E o problema é que os 3 do Cruzeiro hoje, nenhum é tão bom assim com a bola no pé. Né? São até bons jogadores, com exceção do Charles, que eu acho que hoje não é exatamente um grande jogador. O Williams e o Henrique são bons jogadores. Mas somando os 3, o Williams, Henrique e Charles, são 3 volantes burocráticos demais. O problema não é o rótulo 3 volantes. Se fossem volantes diferentes, se tivesse um Elias aí no meio, um Rafael Carioca aí no meio, um Ramires aí no meio, um Fabrício aí no meio... Mas esse terceiro não poderia... O terceiro não poderia ser o Marquinhos? Que não é volante. Poderia ser até o Fabrício, do Internacional, que tem um pouquinho mais... que veio do Internacional, que tem um pouquinho mais... Eu não faria isso, eu não jogaria com 3 volantes. É muito improvisação. Eu não jogaria com 3 volantes, mas resumo da obra. O Williams é o primeiro volante marcador mesmo. O Charles, mais ou menos a mesma linha. E o Henrique é o que tem um pouquinho mais de passe, mas para ser o único não é o suficiente. Se o Lucas Silva tivesse no time ainda, entendeu? Estou citando vários volantes que têm o mínimo de qualidade no passe. Na soma dos 3 ali, o meio-campo vai ficar muito burocrático. Esse que é o problema. Não é só 3 volantes. Se você tivesse 3 volantes, ou pelo menos 1 ou 2 com outro estilo, seria diferente. Eu não escalaria dessa forma. Eu acho que o Luxemburgo, ele está... É claro que ele fica muito sem alternativa, porque o time não rende. Agora, o setor que estava dando certo era o setor defensivo. Ele vai ter que fazer algumas mudanças, porque precisa mesmo, por lesão, suspensão. Certo, mas agora, com o Paulo André falhando muito. Né? A dupla de zaga do Cruzeiro, tudo bem, vai permanecer. Agora, eu acho que com essa formação que ele trabalhou, o Cruzeiro vai ficar capenga para o lado direito, porque o Mike apoia muito, e ele vai jogar com 3 volantes. Aí o Cadu tá certo, 3 volantes que não são sumidade em sair jogando. O lado esquerdo, o Mena, que defende muito bem, mas não apoia muito. Então, mas vai dar liberdade para ele. Será? Eu acho Mena? que mas vale a pena? Porque justamente a qualidade dele é ficar lá Exatamente. atrás. Você tem que se adaptar à característica do jogador. Quase que é o melhor fazer o contrário. Ao invés de você aproveitar o que o jogador tem de melhor, você tenta fazer com que ele faça algo que ele não faz muito bem. Na seleção ele faz, Edu. Mas aí a gente... Mas não tem como comparar. Faz um terceiro zagueiro. Não tem como comparar a seleção do Chile com esse atual time do Cruzeiro. Tá sim, você falou que na seleção ele faz. Ele faz, ué. Agora... Só que se tiver proteção ali atrás, ele vai subir. Eu acho que o Cruzeiro... Você tem que segurar o Mena e dar liberdade para outro cara. Tudo bem que seja o Mike. Eu acho que o Cruzeiro, com o Mena, que tem como característica principal defender, com 3 volantes, que tem como características principais defender, vai ficar muito atrás, vai chamar demais o esporte e vai correr mais riscos do que o Cruzeiro tem corrido e corre o risco de sofrer mais gols do que tem sofrido. Eu acho que é uma mudança arriscada e eu não faria. O Cruzeiro vai deixar de prender a bola onde deve ser presa, lá na frente. É o que a gente sempre fala. Se um clube, se o Levir muda o Atlético para prender bola, que prenda a bola lá na frente. Se prender bola atrás, é muito perigoso. É um erro que o jogador comete, que o zagueiro comete numa saída de bola, um volante, está muito próximo do gol. Eu acho uma medida de mudanças arriscada, mas... Vamos dar um voto de confiança para o Luxemburgo, né? Quem sabe? Ele já mudou tanto, vamos ver se essa gente, olha, 3 volantes e 3 lá na frente. Né? Ele vai jogar com 3 volantes. Provavelmente o Marinho na direita, o Alisson na esquerda e um centroavante. Quem que vai levar a bola lá para os 3? Não tem. Né? Ele vai ter 3 volantes extremamente burocráticos. E o Henrique 2 no melhor pontas fase. e um centroavante. Né? Quem que vai fazer esse elo? Quem que vai ser o tal do meia? Que do Cruzeiro falou-se tanto num meia armador no Cruzeiro. Tinha que jogar com o Gabriel Xavier, com o Arrascaeta. Tem boas opções. O meia não foi contratado e o Cruzeiro sente muita falta desse jogador. Para pensar o jogo
E vai enfrentar um adversário que tem essa alternativa. Por que não tira um dos volantes e não joga com o Gabriel Xavier por dentro? O Marinho na direita, o Alisson na esquerda e o Gabriel Xavier por dentro. Prestou atenção. Ele está te assistindo lá na toca agora. Um abraço, Lúcio. Cadê a Kika? Põe a Kika rapidamente aí, só para saber a opinião do torcedor do Cruzeiro sobre tudo que está sendo discutido aqui, Kika. Então, Leandro Lopes acha que é Bruno, Edgar, Henrique e Williams. Alessandro Rodrigo acha que tem que ser 3 volantes fora de casa e 2 quando for jogar em casa. Na formação de 3, Williams, Charles e Henrique. E o Carlos Tavares acha que 3 volantes dariam certo se um soubesse sair jogando, mas que não é o caso. E a Andréia Almeida está reclamando aqui que o Fábio não é barrigudo, que ele joga com uma camisa acolchoada por baixo para facilitar nas divididas. Pediu. Que é exatamente a medida que eu adotei há algum tempo. Fazer o programa com uma camisa acolchoada. A gente sempre soube. Daqui a pouco a gente vai falar mais. Vocês vão morder na língua, seus desgraçados. Daqui a pouco vocês vão ver fininho, né, Sergipão? Esses caras vão morder a língua. Terão que falar aqui, que delícia. Olha, vamos para um rápido intervalo, rapidinho, 2 minutinhos só. E daqui a pouco a gente volta. Tem um assunto interessante aqui que o Edu levantou sobre o Horto, sobre Independência. Vale a pena o torcedor do Atlético ficar ligado. Daqui a pouco. Os donos da bola. Oferecimento. Skin. Do jeito que o povo gosta. Melhor preço da cidade, já não é mais novidade. Tem oferta e qualidade. Apoio, apoio, apoio. É barato de verdade. Arroz Prato Rico, 5 quilos, 7,98. Linguiça para churrasco Frigoleste, quilo, 5,99. Picanha fatiada ou alcatra peça, quilo, 16,98. Escolata 350 ml, leve 3 e pague 2 caixas. Nesta promoção, unidade saia 1,46. Apoio Mineiro, barato de verdade. Beba com moderação. Que tal ganhar 4 carros domingo agora? É isso mesmo. Esta semana o Minas Cap vai sortear mais 3 Unos. E mais 10 mil no primeiro prêmio, 12 mil no segundo e 17 no terceiro. E ainda 10 giros da sorte de R$2.000 cada. Minha vida muda totalmente, né? Porque quem nunca teve 100 mil na mão hoje muda muita coisa, né? Mais 3 Unos. 4 carros e prêmios em dinheiro. É só no Minas Cap. É só pros mineiros, ai. Martelo. Alicate. Onde é que tá? Tá aí na tampa organizadora. Broca. Eita, tem isso aqui. Claro, cabe 40 quilos. Chave de fenda. Ah, não. Perdemos? Pessoal, a campanha tá funcionando! Caixa Baú Irving. Mais organização e praticidade na obra. Irving é outro nível. Deixa eu mandar um abraço aqui pro grande Bira Marinho. Bira Marinho tá ligado, assistindo o programa. Falou que o programa tá muito bom. Ô, Bira, tá bom. Bom é quando é mais ou menos. Bom é quando é mais ou menos. Quando é muito bom, é bom. O programa é bom. Emerson Rodrigues também está assistindo a gente. Um abraço. Audiência qualificadíssima, né? Grande o Genta disse que tem o Twitter é de quem, hein, ô menino capeta? @ Júlio Flores no Twitter. Diz que o Cruzeiro vai com 3 volantes, que um vai marcar o Paulo André. Eu acho uma maldade, pô, essas coisas. Mas é interessante. Ontem eu recebi uma mensagem. Nós estamos com tempo hoje. Quantas horas aí? Faltando 3 mais ou menos. Não estamos nada. Ontem eu recebi uma mensagem no Instagram de um torcedor do Cruzeiro, e educadamente ele falou comigo assim: você está cada vez mais atleticano, representando o Atlético no jogo aberto, você está, de certa forma, patético. 8 milhões de cruzeirenses
te odeiam. Eu falei, caramba, mas é um homem para ser odiado por 8 milhões de pessoas. Não é verdade. Você Não é verdade. 100% odiado pela torcida do Cruzeiro. Que homem azedo esse que mandou a Ele falou mensagem. mentira, né? Que homem azedo. Ano passado ele acompanhava. Retrasado ano passado, que eu vestia a camisa e fazia a mesma coisa pro Cruzeiro. Ele não apareceu pra Ele não elogiar. lembrou. Ô, Edu, quando atenção, torcida do Atlético. Quando o Independência foi reinaugurado, estávamos lá pela Rádio Minas, eu, você, Afonso Alberto, Oliveira Lima e tal. E naquele dia da inauguração, o Bruno Balsimelli disse que em breve, há 2, 3 anos, fecharia aquela parte à direita das cabines do Independência. Tá. Agora surgiu o assunto do Estádio do Galo. Para mim, pode ser uma pressão para que alguém feche aquela lateral. E você tem informação. E essa questão de fechar a parte da Independência voltou à pauta. O próprio Nepomuceno falou que poderia ser em arquibancadas modulares, assim como foi no Itaquerão, na Copa do Mundo, e seria a mesma empresa. E no jogo Atlético e São Paulo do Mineirão, Afonso Alberto entrevistou o Bruno Balsimelli, que é um dos diretores da BWA. Fala, papai. E ele falou com ele, olha, vem surpresa boa por aí nas próximas semanas, nos próximos meses. Aí ele perguntou, mas o quê? Não posso falar, mas é uma surpresa bacana para o torcedor. Então, pode talvez as arquibancadas modulares, né? Até para fazer uma pressão, né? Possa ter sido até para fazer uma pressão e, de repente, vão fechar aquela área aberta do Independente, que seria sensacional. Mais 10 mil lugares. Vamos embora, mas a gente volta na segunda. Obrigado, Kika, Edmar, Edu, Cadu, você de casa. Segunda-feira a gente volta. Bom final de semana, que o Cruzeiro vença. Ô, Lucha, ajuda aí, né, Lucha? Tchau.